Ele começou apostando R$ 100, só para ver como era. Só por curiosidade. Um amigo comentou sobre uma casa de apostas que estava pagando bem, e ele decidiu tentar. Naquela primeira noite, o coração acelerou. O site piscava, o gráfico subia e descia, e ele sentiu uma emoção que há muito tempo não sentia. Ganhou 200. Riu. Achou que era sorte. Que era inteligente o bastante para saber a hora certa de parar. Mas você sabe como é. Quando o cérebro prova um pouco da euforia do ganho fácil, ele quer mais. A dopamina explode, o corpo vibra. E aquela sensação de vitória se torna uma armadilha. A cada clique, ele acreditava estar no controle. Mas o controle já não era dele. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que diz que sabe o que está fazendo, que promete parar quando recuperar o que perdeu. Mas será mesmo que alguém consegue parar quando o jogo começa a jogar com a mente da gente? No começo, parecia inofensivo. Ele dizia para si mesmo que era só um passatempo. Um joguinho simples, que todo mundo jogava. Era aquele do aviãozinho, o gráfico subia, o som aumentava, e bastava apertar o botão antes que o avião caísse. Simples, rápido e viciante. A cada rodada, ele sentia a mesma mistura de medo e adrenalina. Quando acertava o momento, o saldo crescia, e o coração disparava como se tivesse vencido algo grandioso. Mas o que ele não sabia é que o cérebro dele já estava sendo treinado, cada luz piscando, cada som de vitória ativava a dopamina, a mesma substância que vicia em qualquer droga. Ele começou a acreditar que tinha aprendido o ponto certo. Fazia cálculos, anotava padrões, jurava que existia um método. Mas era só o acaso brincando com ele. E quanto mais acreditava que estava no controle, mais o controle escorria por entre os dedos. Você já sentiu isso? Aquela euforia por alguns segundos, aquela sensação de poder, antes de perder tudo em um piscar de olhos? Ele ainda não sabia, mas aquele joguinho de poucos cliques seria o início de uma queda lenta e dolorosa, uma queda sem volta. Com o tempo, o jogo deixou de ser diversão. Virou rotina. E, depois, necessidade. Ele acordava pensando nas rodadas. Dormia sonhando com o gráfico subindo. Cada vez que perdia, prometia parar. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo, tentando recuperar. No começo, mentia para si mesmo. Dizia que estava só testando estratégias. Depois, começou a mentir para os outros. Dizia que o dinheiro tinha ido para pagar contas, que estava investindo, mas, na verdade, estava jogando. Aos poucos, as pessoas à volta começaram a perceber. O humor dele mudou. Ficava irritado, impaciente, ausente. Cada notificação no celular era uma nova chance, e cada derrota, uma ferida invisível. Ele já não sentia prazer. Sentia apenas a necessidade de tentar outra vez. Você conhece alguém assim? Alguém que sempre promete parar, mas nunca consegue? Que fala em sorte, mas vive afundando mais a cada aposta. O cérebro dele já não buscava dinheiro, buscava dopamina. E quando a mente entra nesse ciclo, o corpo obedece. A razão some, a culpa cresce, e a esperança se transforma em desespero. Foi aí que ele começou a perder o que o dinheiro não compra: o respeito, a confiança e a paz. Foi rápido demais. Quando percebeu, já não sabia quanto havia perdido. A cada depósito, a esperança renascia por alguns segundos. Mas logo depois, vinha a vergonha. Em menos de 2 anos, o que começou com R$ 100 se transformou em uma dívida impensável. 120 mil. O cartão estourado. O nome sujo. Os amigos distantes. E uma solidão que parecia gritar dentro do peito. Ele tentava se convencer de que ainda havia um jeito de reverter. Que bastava uma aposta certa para resolver tudo. Mas o jogo não perdoa. O jogo não devolve. O jogo só promete, e cobra caro por cada promessa. Você já viu alguém perder o controle assim? Alguém que acreditava ter achado a solução,
mas acabou cavando o próprio buraco. As noites se tornaram longas. A mente não descansava. Ele ouvia o som do aviãozinho mesmo com o celular desligado. Era como se o jogo tivesse invadido o cérebro, os sonhos, o coração. Foi ali, naquele silêncio depois de mais uma perda, que ele percebeu, não era mais ele quem apostava. Era o vício apostando nele. O fundo do poço não chega de uma vez. Ele vem devagar, disfarçado de esperança. Ele começou a evitar as pessoas. Não atendia mais ligações. Tinha vergonha de olhar nos olhos da família. As mensagens de cobrança se acumulavam, o celular vibrava sem parar. E com cada notificação, vinha uma lembrança amarga, o quanto ele havia se perdido tentando ganhar. O trabalho já não rendia. A cabeça estava sempre longe, presa naquele jogo que prometia o impossível. Ele começou a se isolar. Parou de sair, de se cuidar, de viver. A dopamina já não trazia prazer. Só vazio. E no silêncio, ele sentia o peso do que havia feito. Você já sentiu essa culpa que não te deixa dormir? Já viu alguém sorrindo por fora, mas por dentro implorando para se livrar de um vício? As dívidas agora ultrapassavam o dinheiro. Ele devia explicações. Devia confiança. Devia paz. O rosto estava cansado, os olhos sem brilho. E a mente, uma mistura de arrependimento e desespero. Naquele momento, ele percebeu que o jogo não tinha apenas levado dinheiro. Tinha levado ele junto. Hoje, ele não joga mais. Mas o preço que pagou não tem devolução. A dívida ainda existe. O nome ainda está sujo. Mas o que mais doeu foi olhar para trás e perceber o tempo que o jogo roubou, as noites em claro, os sonhos que ficaram para depois, a paz que nunca mais foi a mesma. Ele conta que o mais difícil não foi perder o dinheiro, foi se perder de si mesmo. E diz que se pudesse voltar no tempo, teria parado no primeiro ganho, antes que o vício se disfarçasse de sorte. Essa história é real. A pessoa prefere não se identificar. Mas talvez você conheça alguém que está vivendo exatamente isso agora. E talvez, esse vídeo seja o alerta que essa pessoa precisa ouvir. As apostas prometem emoção, mas o que entregam é silêncio, o silêncio de quem perdeu tudo acreditando que controlava o acaso. O jogo do aviãozinho sobe, brilha por alguns segundos, e depois despenca. Assim como a vida de quem insiste em voar alto demais confiando apenas na sorte. Se você conhece alguém preso nesse ciclo, envie este vídeo. Porque às vezes, a diferença entre perder tudo e se salvar é ouvir a história certa no momento certo. Apostou e perdeu, histórias reais que precisam ser ouvidas.